mercado financeiro desde 99, comecei minha carreira no Icatu, depois passei pelo BBA, sempre em gestão de recursos. Depois voltei para Icatu de novo, quando em 2008 resolvi empreender. Acho que estava cansado um pouco já do mundo corporativo. Isso depois de 10 anos já, a gente resolveu empreender quando a gente resolveu criar o que a gente chama do primeiro, foi o primeiro no Brasil, que foi a HMC Capital, que é a empresa detentora de 90% das ações da Gama, e os outros demais são sócios, mas qual era a ideia? Era a gente representar grandes casas de gestão na América Latina. Então a gente já faz isso há bastante tempo. Hoje a gente tem uma base de mais ou menos uns 200 investidores. A gente computa o Safra, que estão ali conectados ao Safra, como um desses. E a gente levantou mais ou menos uns 15 bilhões de dólares nessa região como um todo. Então a gente representa outro e outras casas para essa região como um todo. Em 2017, a gente começou a ver um movimento, eu acho que tardiamente, que até 2017 a gente olhava basicamente para grandes instituições financeiras e grandes famílias, que tinham a maior parte dos seus recursos no ambiente já internacional. Mas em 2017 a gente viu o sucesso que é isso aqui, que é esse escritório e vários outros, que foi esse sucesso de levar ao investidor de alta renda opções que antigamente só estavam disponíveis para as principais famílias desse Brasil, que são muito poucas. O país, a gente sabe que é um país concentrado em termos de renda, e somente a gente representa outro há mais de 15 anos. Há 7 anos atrás a gente falava com 4, 5 famílias só. E eu acho que o sucesso do modelo de negócio de vocês é porque a Gama existe. A Gama só existe por conta do sucesso do modelo de negócio de vocês. Porque a gente, em 2017, a gente vindo essa oportunidade de chegando conteúdo para mais pessoas, chegando educação, chegando assessoria de qualidade, a gente achou que deveria entrar o que a gente chama, que é o nosso terceiro canal, que é esse do B2B2C. A gente prover produtos para os grandes bancos, as grandes plataformas, produtos no qual nós acreditamos que são os melhores do mundo. Então a gente adquiriu a Gama em 2020, a gente começou uma parceria em 2017, adquirimos a Gama em 2020. E o que é a Gama? Eu sou um dos sócios controladores da HMC e sou o sócio responsável pela gestora. E o que é a Gama? A Gama é uma pequena, grande gestora. A gente tem mais ou menos hoje uns 4 bi sobre gestão. E o que a gente faz no dia a dia é tornar acessível para vocês veículos internacionais. A gente faz feeder funds, são fundos que investem 100% dos seus recursos em outros fundos lá fora. E por que a gente resolveu adquirir a gestora e fazer isso dentro de casa? Porque no começo a gente dependia muito dos bancos, não era um core business deles. A parte internacional, por incrível que pareça, quando você olha, o Brasil é um 4º ou 5º maior mercado de fundos mútuos do mundo. E dentre os 10 maiores mercados de fundos mútuos do mundo, o mercado menos internacionalizado investe mais ou menos 20%. O Brasil investe 1% internacional. Obviamente tem um porquê disso. O porquê disso é a anomalia que a gente teve de taxa de juros muito alta durante muito tempo. Que eu brinco que, olhando para o futuro, a gente tem 2 caminhos, né? Porque eu passei praticamente 20 anos no mercado vendo taxa de juros muito alta. Mas quando a gente olha para frente, eu diria que tem a solução boa e a solução ruim. Ou a taxa de juros vão cair por uma solução boa, que é esse governo se ajustar, ou a gente vai ter a diversificação internacional, quer dizer, com a taxa de juros caindo, as pessoas vão diversificar mais internacionalmente. Se a taxa de juros não cair, as pessoas vão diversificar porque o país vai ter realmente dificuldades de fechar essa conta. Quando a gente viu isso em 2020, a gente falou, só tem 2 caminhos, então ou vai ou vai. Então eu acho que as pessoas vão diversificar internacionalmente por 2 motivos. Ou pelo motivo bom, como brasileiro, estou torcendo por ele, e a gente está todos os dias fazendo pressão para isso, ou vai diversificar pelo motivo ruim, que é nesse patamar de taxa de juros, se ficar por muito tempo, a gente já sabe a conta fiscal, se a conta fiscal não fecha. Então a gente criou a Gama e a nossa missão é exatamente essa, é trazer investimentos de altíssima qualidade. Eu lembro que no começo, quando a gente começou a montar os fundos, eu ia nos grandes bancos e eles falavam, olha, mas Oaktree, ninguém conhece Oaktree. Só quem conhece Oaktree é aqui na 3, 4, 5 pessoas na Faria Lima e tal, por que você não traz o Bradesco e o Itaú lá de fora, que são os grandes bancos super conhecidos? Eu falei, como acontece no Brasil, os gestores independentes, os gestores focados, eles têm retornos melhores que muitas vezes as casas que não são focadas e inchadas. Acho que vocês estão vislumbrando isso aqui no Brasil. Então a gente teve ali um começo mais difícil, mas hoje a gente representa essas grandes placas. A gente vai crescer muito esse portfólio, porque a Gama, como uma gestora independente, a gente está plugada hoje em mais de 32 grandes instituições financeiras no Brasil. E o nosso dia a dia é efetivamente pensar em como a gente torna os portfólios dos brasileiros mais robusto. Tem um prêmio Nobel de Economia, que foi Markowitz,
E ele fez uma teoria que foi uma teoria muito simples, que a gente aprende desde criança, que é o seguinte: não coloque todos os seus ovos numa única cesta. Ele ganhou um prêmio Nobel com isso, falando, ó, existe um almoço grátis em finanças, esse almoço grátis em finanças é a diversificação. Então, se você olha para o maior mercado do mundo, tem 60% de market cap, os Estados Unidos, eles investem 30% fora dos Estados Unidos. O Brasil é 2% do mercado global e investe 1% internacionalmente. Então, a gente acha que essa conta não para de pé. E as pessoas vão começar a perceber isso quando tiverem portfólios mais robustos. Como o pessoal de Chicago sempre brinca, matemática sempre vence no final. Todos começam a fazer conta, essa matemática vai fazer sentido. Mas dito isso, vamos falar de mercado internacional. Eu acho que aqui tem um negócio bem interessante, que é o seguinte: a gente está vivendo um mundo, e viveu um mundo desde 2009, ali, se vocês olham aqui, desde 2009, um mundo bastante atípico. Pelo seguinte, a gente viveu um mundo onde o dinheiro perdeu o seu valor ao longo do tempo. Então, de 2009 para cá, a gente viveu uma experiência econômica que foi taxa de juros muito baixa durante muito tempo. Isso tem efeitos colaterais. Quais são os efeitos colaterais? A gente viu a tecnologia crescer muito rapidamente, porque o investimento, o dinheiro estava barato, então dava para investir, dava para você crescer bastante. Você viu a parte de renda fixa se tornando uma parte muito pequena nos portfólios, de uma forma geral no mundo, porque era muito melhor você ser dono de ativo do que emprestar para alguém, porque esse valor desse empréstimo estava valendo muito baixo. Então essa foi a dinâmica dos últimos muitos anos, de 2009 para 2021 foi muito mais forte. Mas se vocês olharem, desde a década de 80, a taxa de juros no mundo só faz cair. Juros negativos, dependendo do juros negativos, exatamente isso. Então a gente viu isso acontecendo e aí a gente teve o choque do Covid, que tornou isso ainda mais emblemático, porque além de os juros estarem negativos, o governo pegou e mandou um cheque para sua casa. Você pega o governo americano, nos Estados Unidos, 25% das pessoas foram afetadas pelo Covid e tiveram dificuldades financeiras. 70% das pessoas receberam um cheque do governo para enfrentar isso. Então teve muito dinheiro para pouco bem e serviço. Isso a gente já sabe no Brasil, quando começa a gastar muito, etc. O que isso acontece? Inflação. Então, inflação. Muita gente achava que era transitória, passageira. O mercado tem uma tendência, é sempre melhor ficar comprado do que ficar vendido. É sempre mais confortável ficar comprado do que ficar vendido, ficar fora da festa, né? E o mercado acreditou muito nesse discurso do Banco Central americano, que a inflação era passageira. A Oaktree, por exemplo, foi super interessante, por isso que eles vêm caminhando muito bem nos últimos anos. Eles investem nesse fundo que a gente tem aí com vocês, que é o Global Credit, eles investem em 600 empresas entre Estados Unidos e Europa. E aí quando a turma falava, essa inflação é passageira, etc., o Bruce Karsh, que é o CIO da Oaktree, falou, tá bom, a gente fala com todos os CFOs, toda virada de trimestre para saber como é que foi o balanço, como é que está a empresa, como é que está o balanço da empresa. O que os CFOs estão achando? O que eles falam sobre a inflação na sua cadeia produtiva? Falam, não, a inflação está vindo na cadeia produtiva, mas está super fácil passar o preço para o consumidor. Ele que já viveu esse período lá da década de 70 e 80, falou, isso tem um nome que é inflação. E não é passageira, é persistente, porque se você está conseguindo passar para frente o preço, esse preço vai pegar. Então a inflação não era passageira, teve que subir juros, tem muitos fatores hoje no mundo que são muito mais inflacionários do que não inflacionários. O trade war entre China e Estados Unidos é inflacionário ou não é inflacionário? É muito inflacionário. Vai ter que deixar de ter lá o chinês, que é mais barato para produzir, vai ter que produzir nos Estados Unidos ou vai ter que produzir no México, que é mais caro. Todas as guerras que a gente está vendo é mais inflacionário, mais dificuldade. A transição energética, que todo mundo está falando, temos que diminuir a emissão de carbono. É inflacionário? É mais inflacionário. Então tem vários fatores. Inteligência artificial. Hoje saiu um artigo no Financial Times que falta energia nos Estados Unidos para conseguir colocar a inteligência artificial. E você tem as 5 empresas mais poderosas do mundo, com o maior dinheiro do mundo, sabendo que se elas não forem vanguardistas nisso, uma delas pode morrer. Diz que os data centers são consumidores vorazes de energia. Né? Vorazes de energia, no lugar que tem mais data center, que é na Virgínia, nos Estados Unidos, está faltando energia. Não dá para construir outro data center porque não tem energia. Isso é inflacionário ou não é inflacionário? Você acha que a Apple ou o Google vão pagar o que precisar pagar para ficarem na frente dessa corrida pela inteligência artificial, que muitos consideram uma nova revolução industrial, que melhorou muito, teve uma ampliação muito grande da riqueza das pessoas, a inteligência artificial vai para o mesmo caminho. Então, quando a turma me fala que a taxa de juros, o mercado acredita que a taxa de juros vai voltar muito rapidamente para o que foi, a gente discorda bastante. Acho que a gente vai voltar num ambiente onde vai ser necessário ter taxa de juros para controlar a inflação. E o mercado está acreditando bastante, está começando a se convencer disso, e acho que a semana passada foi mais um evento nessa linha. Então, se você olhar, a inflação caminha aqui com o mercado, qual é o consenso de mercado? A inflação caminha na direção correta para voltar para a meta do Banco Central, que é 2%,
que incrementos adicionais de juros não serão necessários, a gente também não acha que serão necessários, então a gente já atingiu um patamar de juros, e que daqui a 2 a 3 anos a gente vai ter taxas, era o que estava sendo projetado antes da semana passada, daqui a 2 a 3 anos a gente vai ter taxas de juros nos países desenvolvidos entre 3% e 4%, que a gente acha que é saudável. 3% e 4% de taxa básica, a gente acha que é bem saudável porque você dá valor para o dinheiro ao longo do tempo e aí você volta a ter coisa. E dentro desse novo ambiente, a gente entende que a renda fixa volta a fazer sentido. Porque o que aconteceu no mundo? As pessoas estavam olhando muito mais para ações, para equity, para growth, para tech, e a parte da renda fixa ficou esquecida. E quem eram as pessoas que emprestavam não estavam sendo recompensadas por isso. A gente acha que isso mudou. Eu estava no evento da Oaktree na semana passada, que eles fazem um evento bianual, e o Howard Marks chamou muita atenção para uma questão que ele falou: agora, com taxa de juros de 4%, você consegue ter em títulos de dívida 8% a 10% de retorno. Qual é o histórico de 20 anos de retorno do S&P? É 8% a 10% em dólar. Então a gente vai começar a ver um ambiente, eu não estou falando aqui para vocês, falando, não, esquece bolsa, vamos todo mundo para renda fixa. Não, é só que a renda fixa vai ter um papel mais importante no portfólio do que tinha no passado. Eu lembro quando a gente começou a falar sobre investimento internacional, há 5, 6 anos atrás, todo mundo só falava, não, só vamos investir em bolsa, é bolsa, é bolsa, é bolsa. Porque você tem que ir para fora, tem que pensar em bolsa, lá fora não paga juros, não tem nada. Essa é o que a gente está querendo passar, essa mensagem é o seguinte: renda fixa voltou a fazer sentido lá fora. Você consegue ter retorno de bolsa com risco de renda fixa. E aí o Howard falou uma frase super interessante, que ele fez uma referência com Einstein, que Einstein definia insanidade a pessoa que tenta fazer o mesmo experimento e espera um resultado diferente. E uma coisa que a gente vem fazendo uma provocação com os nossos investidores é, nos parece também insanidade você ter um ambiente diferente, que não é dinheiro a custo zero, e você continuar com o mesmo portfólio que você teve nos últimos 10, 15, 20 anos. Então o que a gente está querendo dizer é que o mercado mudou, a gente vai ter juros novamente, várias empresas que com juros zero faziam sentido não vão fazer mais sentido. Obviamente as big techs estão ganhando dinheiro, etc. Faz todo sentido, mas a gente vai ter que repensar formas de construir o portfólio e eu acho que as pessoas vão ter que começar a ver uma coisa que é bastante interessante para a gente. Quando a gente olhava, o pessoal falava, não, renda fixa é só Brasil. E a gente começa a ver hoje, e é o caso da Oaktree no ano passado, onde a gente apresenta retornos em renda fixa internacional maiores do que retornos no Brasil. Pelas dificuldades do Brasil, a gente apresenta hoje retornos maiores e descorrelacionados. Então acho que esse é o ponto principal. Se você for olhar a visão da semana passada, esse foi o slide que eu coloquei hoje de manhã. Sim, legal. A visão da semana passada, esse slide eu acho interessante, que é do Daily Shot. Essa movimentação é a movimentação mês a mês do que estava se esperando de corte de juros no Fed. Então, se vocês olharem aqui, o mercado em janeiro, que foi teve aquele rally danado, todo mundo, a bolsa no Brasil andou muito, a bolsa lá fora andou muito, foi a salvação da lavoura no final do ano, foi exatamente esse caminho aqui. O mercado acreditando e chegou ao pico lá em janeiro que ia cortar mais de 160 pontos nesse ano, né? A mudança de juros, de taxa de juros em 2024. E agora o mercado saiu de 160 para 40 pontos de corte, e eu sinceramente nem sei se vem esses cortes todos e também não acho que é o ponto mais relevante da nossa discussão aqui. O ponto mais relevante da nossa discussão é o seguinte: essa taxa de juros vai se manter mais alta por mais tempo. E você não precisa saber aonde vão ser os 40 pontos, o mercado tenta nos imprimir isso porque quer ganhar dinheiro no day trade, etc. Quando a gente pensa em asset allocation para longo prazo, a gente tem que pensar para onde está indo o movimento. A gente não precisa acertar o movimento. Então o movimento que está dizendo é o seguinte: olha, vai demorar mais tempo para cortar os juros e o juros vai ficar num patamar mais alto do que o mercado estava esperando. A grande chance é dele chegar nesses 3 a 4, mas de repente não vai ser em 2 anos, vai ser em 3 anos, vai ser em 4 anos. Vai ficar mais tempo esses juros num patamar mais elevado, o que volta para a nossa visão, que faz muito sentido, e esses gráficos aqui já estão desatualizados, porque esse negócio ficou muito melhor, mas o que a gente vê é que a renda fixa ela começa a apresentar retornos de renda variável. Então aqui, só para dar um dado para vocês, se vocês olharem, nos últimos 10 anos, o yield médio era 6,5, foi para 7,8, agora está muito mais provavelmente por perto de 8,5, 9. Se você olhar o preço dos ativos, estava tudo ao par. Estou falando na renda fixa mais high yield. Agora está com quase 10% de desconto. Quando você olha os spreads históricos estavam meio parelhos, agora voltou
a patamares mais robustos. Então, a média dos últimos 10, você está tendo retornos muito melhores que a média dos últimos 10 anos. Toda vez que você tem esse ambiente de final de aperto monetário, que é um consenso que existe, é que a gente não vai ter mais aperto, quer dizer, não vai subir mais a taxa. Ela pode demorar para cair. E o que a gente vê é que em momentos que a gente acaba de ter esses finais de aperto monetário, a renda fixa olhando 12 meses para frente, que eu acho que é sempre melhor olhar 12 meses para frente, porque a renda fixa lá fora tem mais volatilidade que a renda fixa no Brasil, porque o mercado trada mais, é um fator negativo por um fator positivo, porque o mercado é mais profundo e mais robusto. Você vê retornos de 15, 14, 15, 16, 12, é esse o nível de patamar de retorno que provavelmente a gente vai ver na renda fixa olhando para frente. E esse gráfico é super interessante porque ele mostra ali no da esquerda onde é que estava o patamar de yield, para onde foi, ali no final de março já. Então as barrinhas amarelas é final de março, as barrinhas azuis são de final de dezembro. E a mesma coisa nos empréstimos. Então aumentou muito a taxa. Estamos falando de boas empresas, robustas, etc. Elas estão pagando muito mais caro pela dívida. Quando você vê a qualidade, aqui é um ponto importante, porque em outros ambientes parecidos com esse, a gente vinha num final de ciclo. No final de ciclo, muitos abusos acontecem. O que a gente teve de sorte na renda fixa foi que teve um Covid no meio do caminho. E muitas empresas que já estavam mal das pernas, elas acabaram morrendo no Covid. Então, ficou muito melhor o ambiente. Isso aqui é para mostrar dentro desse ambiente high yield, que é onde a Oaktree olha mais, que aí é onde tem mais valor. O Howard Marks tem uma frase muito interessante que ele fala o seguinte: quando você olha um título investment grade, a única certeza que você tem é que ele nunca vai ser um investment grade pro resto da vida. Quando você olha um título high yield, ele pode subir e descer, e a análise de crédito faz diferença. Quando você está analisando um ambiente investment grade, você tem 100 pontos de spread, e ali não tem muito dinheiro para ganhar. Então ele acha que o analista de crédito, onde ele deveria olhar, é onde tem risco de crédito. E aí o que a gente vê é que nesse ambiente onde tem risco de crédito, olha como melhorou a qualidade. O duplo B é o famoso que lá fora chamam os falling angels, são os anjos caídos do investment grade. Antes, em 2007, era 37% do mercado de high yield. Hoje é 60% do mercado de high yield. Então o mercado está com muito mais qualidade. Quando você olha, era um mercado que no passado, o high yield era um mercado de empresas médias e pequenas. Hoje você vê que emissões de dívidas menores do que 250 milhões de dólares praticamente não existem mais. E você olha que antigamente era um mercado que você praticamente emitia sem colaterais, sem segurança. Hoje, a maior parte das operações vem com segurança. Então, aqui é só para mostrar alguns dados, porque a gente está animado com a renda fixa. Aqui é o nível de default, então a gente acha que isso é consenso de mercado, que a gente não vai ter esse nível de default que teve em ambientes mais turbulentos, como a gente teve na crise de 2008 ou como a gente teve no Covid, porque todas essas empresas elas foram muito capitalizadas. Tem uma brincadeira que a turma da Oaktree faz, é que todo CFO que estava acordado durante o Covid, foi a chance que ele teve na vida de pegar o dinheiro mais barato e mais longo que ele teve na vida. Então todas as empresas fizeram o quê? Elas pegaram esse dinheiro, fizeram uma fábrica nova? Não. Fizeram uma planta nova? Não. Eles pegaram e colocaram esse dinheiro em caixa e melhoraram. Isso também é um fator, tanta empresa melhorou a qualidade. Não foram só os falling angels, foi também a turma que estava ali e pegou o dinheiro e reforçou o caixa, numa taxa de juros muito barata. Então, esses são os dados principais. E aí, para fechar, para a gente acabar essa parte de cenário, a gente abre para questões, depois a gente pode entrar no mandato específico, mas para fechar a parte de cenário, tem uma conta que o mercado faz, que é por quanto você está sendo beneficiado pelo risco que você está tomando. Né? O que significa isso? É o famoso risco e retorno. Né? Qual é o prêmio de risco que você está tendo na renda fixa ou na renda variável? Isso aqui é para o ambiente de high yield. No final aqui de 2023, que a gente vê essa boca de jacaré aqui entre o S&P, o prêmio de risco do S&P e o de high yield, a gente vê que tem muito mais prêmio hoje relacionado ao risco em high yield do que no S&P. Porque se você olhar pelos múltiplos, como o mercado estava esperando um soft landing muito tranquilo, você hoje tem relacionado ao risco muito mais dinheiro para ganhar na renda fixa do que na renda variável. Você não depende da melhora do cenário. Basta que o gestor faça um bom trabalho e ele exerça o contrato e a empresa pague a dívida. Então, o risco de crédito é você tem um contrato e aquele contrato é executável. Por isso que a gente fala, quando você investe, muitas vezes as pessoas falam, mas não é arriscado investir em renda. A gente está vendo os problemas que a gente teve no Brasil no ano passado. Nos Estados Unidos, a gente sabe, um cara que comete uma fraude dessa
vai todo mundo para a cadeia. Que no Brasil, eu acho muito difícil a gente vai ver alguma punição do que aconteceu no Brasil. Então, é um ambiente muito mais seguro para operar esse tipo de coisa. Mas era isso que eu tinha para passar para vocês em termos de cenário. Vocês têm algum ponto, alguma coisa, mas essa era a visão de cenário. Você esteve lá fora agora, teve a chance de respirar aquele ar. E assim, a gente tem umas eleições super polarizadas logo. Sim. Como é que tem sido a expectativa nos mercados frente, né, a esse panorama político, né, que a gente sabe que as políticas são bem diferentes de um e de outro? Qual que é a visão dessa turbulência política que porventura pode afetar o mercado? Esse é um tema, foi nesse evento da Oaktree, na parte de sessões de faça qualquer pergunta, foi a pergunta que mais veio. E a visão, eu vou pegar aqui a visão do Howard, que eu super respeito e acho que ele é um pensador brilhante. O Howard Marks, para muitos, é o Warren Buffett para a gestão de risco de crédito, né? O Warren Buffett até fala que ele é um leitor voraz das cartas do Howard, né? E o Howard fala o seguinte, o que a gente está vendo hoje, eu acho que o discurso é muito diferente, mas na prática, num primeiro momento, vão ser muito parecidos. A visão da Oaktree é o seguinte, se você olha, nenhum dos dois partidos está falando em controle de gastos. O Howard Marks falou, pô, é a primeira vez em muito tempo que eu vejo na minha vida que é você ter um país em pleno emprego nos Estados Unidos, um pleno emprego, economia crescendo 3 e pouco, você tendo um déficit gigantesco. E nem o partido A, nem o partido B falando em controle de custos, aumento de receita, e nada disso está sendo discutido nos Estados Unidos. O que a gente acha é que tem uma tendência, e se você olha historicamente, independente de ser democrata ou de ser republicano, o primeiro ano de governo é sempre um ano muito bom, todo mundo quer dar boas notícias, quer começar com o pé direito, esse tipo de coisa. Então eu acho que no primeiro ano poucos serão os impactos. No segundo ano eu acho que podem ter impactos em algumas frentes. Na parte inflacionária, porque se o Trump efetivamente colocar as políticas que ele vem falando, que eu acho que não vai ser uma realidade, que os números mostram uma evidência muito grande que uma parcela da inflação americana ter se mantido baixa, foi a imigração, que foi muito alta. Então, se você tiver um governo muito contra a imigração, você está fechando um dos principais pontos de alívio da mão de obra nos Estados Unidos. Fechando esse alívio de mão de obra, é mais inflação. E aí, se os dois são muito vocais, falam muito da questão de China, tem muita retórica e pouca efetividade. Se forem mais efetivos em relação à China, é mais inflacionário. O mercado não acha que vai ter mais espaço para cortar e para desincentivar. Se fizer isso, aumenta mais ainda o problema do déficit. Então, olhando para frente, eu acho que tem muito discurso, mas que poucas coisas vão poder ser efetivadas nesse sentido. O que eu acho que complica um pouco olhando para frente é essa falta de consenso entre os dois partidos. Eu acho que aí na parte de política externa, eu acho que está sendo um desastre. O mercado é um consenso que é um desastre. Se os Estados Unidos não for deixar os aliados na mão. Então, algumas declarações, essa incapacidade de conseguir passar uma ajuda para a Ucrânia, capacidade de ajudar países aliados em momentos de fragilidade por conta dessa eu só passo a ajuda para a Ucrânia se você fechar a fronteira e etc. E isso pode ser um negócio bastante perigoso, porque aí você imagina como é que vai ficar a Ásia com a China crescendo, o poder de China crescendo. Eu acho que aí sim, acho que mais para frente a gente pode ter turbulências, mas no curto prazo, eu particularmente acho que é difícil você acertar. Perfeito. Na primeira eleição, todo mundo achava que o mercado era muito mais favorável para o candidato democrata, ganhou o Trump, o mercado vibrou. Certo. E eu acho que ou Trump ou Biden ganhando, o mercado vai vibrar porque vai ter boas notícias, vai chegar um governo novo, vai colocar medidas pró-business, acho que ambos vão nessa mesma linha. Ambos os presidentes são a favor. O Biden está dando um incentivo gigantesco para a construção de chips nos Estados Unidos, para a construção de energia renovável, esse tipo de coisa. Então, o governo democrata está sendo muito gastador. O Trump, quando entrou, o governo normalmente republicano se preocupa mais com as finanças, também não se preocupou em nada, só cortou imposto e etc. Eu não vejo muita diferença de um lado e para o outro, e essa é a percepção da turma. A gente está quase acabando, mas se você me permite mais uma pergunta, Claro, aproveitando educacional, inclusive falando dos produtos da Gama na plataforma Safra, e é um produto assim descorrelacionado e aqui no Brasil ainda não pegou tração, fundo da AMAN, que tem, né, um processo de gestão sistemático, fundo quantitativo. A característica deste fundo frente a esses cenários, né, que normalmente dizem que o sistemático quantitativo,
quando tem uma tendência mais clara, ele tende a performar melhor. Sim. E o que a gente vê hoje é uma falta de tendência. Temos uma que é juros mais altos por mais tempo e inflação. Fora isso, fica muito difícil desenhar. Mas como é que esse fundo, dentro da carteira e dentro do cenário, você vê uma oportunidade legal nele? Eu vou muito pela essa questão de olhar a diversificação e olhar... Se você olha no ano passado, foi um fundo que entregou, Érica, me corrija se eu falar uma bobagem, 14,5. Quer dizer, se você olha para os multimercados locais, ele está no primeiro quartil. Em dólar. Em BRL, acho que foi 17, 18. Então, foi 18, enquanto os multimercados não conseguiram entregar nenhum CDI. Quando você olha para esse ano, novamente, o fundo está entregando super e os multimercados estão sofrendo. Eu acho que esse tipo de coisa vai acontecer cada vez mais frequente. No caso do quantitativo, acho que tem uma vantagem dele reagir muito rapidamente. Então, a capacidade do fundo quantitativo de cortar o seu risco é muito mais rápido que normalmente os gestores que não são quantitativos. E acho que esse mercado, eu não vejo que ele não tem tendência. O que eu estou falando é que as tendências são exacerbadas. Se você pega aqui, ó, a tendência é essa. Você pega, tem aqui, o mercado começou a ficar otimista, a inflação veio para baixo, aí tem um número, foi um número ruim, começaram um ou dois números ruins de inflação, olha a curva para alta, vai toda de novo. Então eu acho que, dado que o mercado ainda não tem direção, está ainda muita incerteza na mesa e muita volatilidade, isso é bom. Tanto para o gestor macro, de uma forma geral, quanto para o gestor quantitativo, porque você vê discrepâncias o tempo inteiro. O mercado, por essa incerteza, a volatilidade vem para a mesa e a volatilidade te dá oportunidades de bons pontos de entrada. Por exemplo, a reação da semana passada, a turma que entrar tanto na MAN quanto na Oaktree hoje, vai entrar 15% a 20% melhor do que estava na semana passada, como preço de compra. Para um gestor que está olhando para o mercado, é ótimo, porque também está dando oportunidade o tempo inteiro. Eu estava com o time da Oaktree na semana passada e falava, a gente está com 10% em caixa. Por que eu estou com 10% em caixa? Porque toda hora vai ter o que aconteceu na semana passada. E eu acho que para os quantitativos, toda hora vai ter uma tendência dessa. O mercado agora ferrou, vai embora. Eu não acho que é nem 8 nem 80. Vai ser esse caminho mais duro, vai cortar um pouquinho, o juros vai ceder mais devagar. Mas o mercado vai ceder mais rápido, vai ceder mais devagar, vai ceder mais rápido, vai ceder mais devagar. Isso dá oportunidade para o quantitativo e dá oportunidade para o gestor, que é mais trading, que está na mesa, que está olhando essas oportunidades no dia a dia, porque as distorções vão ficar mais claras. Vai ter mais distorção. O Brasil ainda não captou essas oportunidades em fundos quantitativos. Você tem alguma opinião sobre esse tema, de não ser tão comum? Fundos quantitativos? Eu tenho uma opinião que eu acho que no quantitativo você tem uma dificuldade muito grande, porque o quantitativo, além de depender de gente, tem gente de qualidade em qualquer lugar do mundo. São coisas que você consegue desenvolver. No quantitativo tem um lado que é investimento e dinheiro. E a capacidade de ter muita gente boa para pensar diversos modelos ao mesmo tempo. Só dando um parâmetro para vocês, vamos pegar a MAN, é hoje um dos principais gestores quantitativos do mundo. Tem mais ou menos uns 170 bilhões de dólares sob gestão. Eles investiram nos últimos 3 anos em tecnologia algo como 150 milhões de pounds. Qual o gestor brasileiro que consegue investir 10 milhões de reais ou 20 milhões de reais em tecnologia? Eles tradam 7 trilhões de dólares por ano. É mais do que o PIB da Alemanha. Qual você acha que é o tamanho do desconto que ele tem para operar com o Goldman Sachs, com o Merrill Lynch, com o Morgan e etc. Eles falam, eu pago o preço de tela sem slippage nenhum, o Morgan Stanley me joga tapete vermelho, aí chega um gestor aqui brasileiro tradando zero nada, ele acha que ele vai ter a mesma rapidez para entrar e para sair, o mesmo desconto para operar para sair. O quantitativo depende muito de quantidade e velocidade e preço. Então eu acho muito difícil quantitativos brasileiros conseguirem ganhar dos quantitativos globais. Já na gestão discricionária, quando eu falo discricionária, você tem lá o Rogério, tem mentes brilhantes no Brasil que podem competir com mentes brilhantes em outros lugares. Eu acho que só é mais difícil porque a mesma coisa, o Rogério e a turma dos multimercados brasileiros, todo mundo estudou na mesma faculdade, todo mundo conhece o Roberto Campos, encontra com ele Clube dos Amigos. Todo mundo sabe mais ou menos como é que o cara reage. Eu tenho vários amigos que trabalharam na mesa com o Roberto 10 anos, tomando café, almoçando, jantando, conhece a mulher, conhece a esposa, conhece todo mundo. Você sabe como é que o cara reage, você tem informações não privilegiadas, mas você sabe como é que a pessoa está. Quando ele vai para
operar Estados Unidos, ou operar Japão, ou operar China e etc., você vai competir com os caras que têm esse mesmo nível de relacionamento. Então a gente tem um gestor lá que é a Bridgewater. Os Inflation Linked Bonds, que são as NTNBs americanas, foram desenvolvidas pelo Fed em parceria com a Bridgewater. Então assim, o Fed pediu ajuda para a Bridgewater para definir. Então você acha que essa turma tem mais acesso e conhece mais a turma do Fed ou do que o gestor brasileiro? Então eu acho que esse tipo de coisa, eu acho que o gestor brasileiro operando no Brasil, ele tem uma vantagem enorme. O gestor americano operando nos Estados Unidos, ele tem uma vantagem não tão enorme, porque é o mercado mais olhado e mais operado no mundo, mas ele também tem uma vantagem relativa, porque ele também foi para Stanford, estudou junto com o cara. Então eu acho que aí, mas a vantagem é você larga mais parecido. Eu acho que tem caras no Brasil fantásticos na parte dos multimercados e eu acho que eles conseguem competir em alguns momentos. Eu acho no quantitativo mais difícil. Perfeito, claríssimo. Gente, se tiver mais uma pergunta, bom, obrigado pela aula, obrigado. Nada, prazer meu, prazer. Então, nessa,